Nesse vídeo nós vamos falar sobre como cobrar mais caro nas suas sessões de psicologia. Eu vou te mostrar como você, que é psicólogo, pode fazer os seus pacientes quererem pagar 200, 300 ou 400 reais em cada uma das suas sessões. Mas ao contrário do que você está pensando, eu não vou falar sobre essas dicas genéricas que você vê na internet, de ter uma identidade visual linda, ter um book de fotos profissionais para você passar a autoridade, nem para você estudar mais psicologia. Na verdade, você não precisa de nenhuma dessas coisas para fazer seus potenciais pacientes pagarem um valor mais alto. Eu vou te mostrar uma estratégia simples do pai do marketing para atingir esse objetivo de conseguir cobrar mais caro em um mercado saturado como é que está o da psicologia, te mostrando o segredo por trás da percepção de valor de qualquer produto ou serviço. Assim, o seu potencial paciente preferir o seu trabalho ao invés do de outro psicólogo. São simplesmente alguns passos para você aumentar de cara a percepção de valor do seu serviço. E eu garanto para você que se você seguir esses passos que eu vou te falar da maneira correta, você vai aumentar a percepção de valor do seu trabalho perante os seus potenciais pacientes. E isso que eu vou te falar não é nada mirabolante, não é uma estratégia nova, inovadora, etc. São basicamente fundamentos do marketing que existem desde os anos 1960 e que funcionam até hoje. Essa é a mesma estratégia que marcas como a Apple, Coca-Cola, Airbnb, Google e várias outras empresas utilizam. De qualquer forma, eu me chamo Manuela Calhau, tenho uma agência de marketing especializada em psicólogos e já ajudei dezenas de psicólogos a terem centenas de potenciais pacientes qualificados dispostos a pagarem um valor acima do mercado em suas sessões. O primeiro ponto que você precisa entender é por que os psicólogos não conseguem cobrar o valor que o CRP recomenda ou tem muita dificuldade em cobrar um valor minimamente justo pelo seu trabalho. A maioria dos psicólogos cometem um erro absurdo quando vão apresentar o seu trabalho que acabam com a percepção de valor dele, que é colocar 100% de suas energias para demonstrar para os seus pacientes que são bons profissionais. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas fica comigo. Muitos acreditam que a qualidade do serviço cresce conforme você acumula experiência, mais qualificações, mais anos clinicando e assim por diante. Mas isso não aumenta a percepção de valor que o seu potencial paciente vê no seu trabalho. E isso é essencial para você conseguir cobrar mais caro. De nada adianta você ser um psicólogo com mais de 10 anos de experiência, doutorado e o que mais for, se isso não vai se traduzir em uma variável clara para a resolução do problema do seu potencial paciente. Basicamente ele tá pensando, tá, perfeito, ela tem doutorado, mas o que isso importa para resolver uma ansiedade? É mais ou menos essa lógica. E não, por mais que eu sei que para você pareça que as coisas são muito óbvias, estão interligadas, elas não estão para a maior parte das pessoas. Mas não leva a mal, essas coisas também são importantes. O paciente gostar de você, ele sentir que você sabe o que você tá falando, são fundamentais pro processo. Até porque se o paciente não gostar de você, não tem terapia. Mas apenas isso também não é o suficiente para você conseguir cobrar mais caro. Quando falamos em vendas e todo o processo anterior, antes da pessoa se tornar seu paciente de fato, temos que pensar em dois critérios que essa pessoa vai estar te avaliando. O primeiro é, de 0 a 10, o quanto que o seu potencial paciente ele acredita em você. E aqui é uma coisa completamente de percepção e é completamente individual. Se na percepção do seu potencial paciente você tirar uma nota 0, você é a pessoa menos confiável que existe na Terra. Ele tem certeza absoluta que você vai vazar as informações dele, que você vai passar a perna nele ou alguma coisa assim. Então, se você tirar uma nota baixa aqui, ele nunca vai se tornar seu paciente. Ninguém faz negócio com quem não confia. Por outro lado, se você tirar uma nota 10 na percepção dele, você é a pessoa mais confiável que existe na Terra. Ele tem certeza absoluta que você sabe o que você está falando e que você é um ótimo profissional. E como eu falei antes, muitos psicólogos fazem esse processo muito bem, mas ele sozinho não é o suficiente, porque a gente precisa pensar no segundo critério, que é, de 0 a 10, o quanto o seu potencial paciente ele confia no seu serviço. E aqui onde a maior parte dos psicólogos erram. Você consegue explicar para o seu potencial paciente com clareza, didática, como que sentar na sua frente, que é um completo desconhecido para ele, pode resolver a demanda dele, seja ela ansiedade, depressão ou qualquer outra demanda que você atenda. E aqui, de verdade, pouco importa a sua abordagem, ou que o processo terapêutico é longo, ou que a sessão dura 50 minutos e é uma vez por semana. Ele quer algo claro, um método, passo 1, 2, 3. Mesmo que isso seja passado de forma simplista, ele precisa ter uma ideia de como o seu serviço, como o processo psicoterapêutico pode de fato resolver a demanda dele. Sem isso, essa pessoa ela nunca vai ser um paciente bom. Ele só vai estar com você porque é com um psicólogo que resolve a ansiedade. Aí pode ser você ou qualquer outro psicólogo ou profissional da área de saúde, ou até mesmo o ChatGPT. E eu quero que você entenda que isso é muito importante, porque ele
fazer terapia com essa cabeça, sem entender como o serviço funciona, significa que ele não está fazendo terapia com você. Ele está apenas fazendo terapia, podendo ser com você ou com qualquer outro psicólogo. Agora, se isso acontece, você concorda comigo que não faz o menor sentido ele pagar 7 vezes mais caro no seu serviço, ou seja, R$225, do que fechar com um psicólogo que cobra 30? Os serviços dos dois são iguais. Por que ele pagaria 7 vezes mais pra você? Isso acontece porque a população brasileira não faz a menor ideia do que um psicólogo faz. E você precisa levar isso em consideração quando você for fechar com esses pacientes. E se você quer cobrar um valor mais caro? Isso é tão real que eu já vi histórias de pessoas que procuram psicólogos que entregam a primeira sessão gratuita. E aí eles ficam pulando de psicólogo em psicólogo, acreditando que assim eles vão resolver a demanda deles. Essa é a prova máxima do que eu tô falando. É a prova de que essa pessoa ela não faz a menor ideia do como é que funciona o processo psicoterapêutico. E aí pode ser qualquer psicólogo da face da terra. Não importa se é com você ou com outro. Por isso você precisa se diferenciar. Se você não pensa nos seus diferenciais de serviço, na maior parte das vezes vai ter uma relação extremamente frágil com seus pacientes. Em outras palavras, a maioria dos seus pacientes não vão ficar muito tempo com você. Quando você aumentar o valor da sessão, o mínimo que seja, eles vão embora. Você nunca vai conseguir cobrar um valor caro nas suas sessões. E em qualquer instabilidade que seja, o seu paciente ele vai te trocar para um psicólogo mais barato ou mais conveniente. Mas a psicologia é uma coisa muito delicada. Como eu posso criar um método? Melhorar a percepção do meu serviço sem ferir um código de ética ou parecer um coach. E agora que nós começamos o nosso passo a passo de fato. O primeiro deles é você definir um nicho. O nicho te blinda. Primeiro porque quando esse potencial paciente for ver o trabalho, o Instagram, o posicionamento dos psicólogos que atendem todas as demandas, que é a maioria dos psicólogos, ele vai ver que eles são muito iguais. Posts iguais, dicas iguais, posicionamentos iguais. E tudo isso vai ser meio genérico, porque a pessoa que vai falar sobre tudo, ela não pode falar de tudo de uma maneira muito diferente. Tudo vai ser meio superficial. O próprio modelo generalista, ele te obriga a te falar de forma superficial. Aí, de novo, como todos são iguais, todos falam da mesma maneira, o seu potencial paciente ele vai no mais barato. Mas não só isso. Não ter um nicho significa que toda a sua publicidade vai ser defasada. Para simplificar a explicação, vamos supor que existem apenas 10 demandas no mercado da psicologia. Ansiedade, depressão, burnout e mais outras aqui. E o seu potencial paciente, ele tem ansiedade, exposição. E aí, vamos supor que a maior parte dos psicólogos atendem essas 10 demandas. Isso significa que quando um potencial paciente for ver o posicionamento, for ver a publicidade, na verdade, desses psicólogos, seja qual for, seja tráfego pago, tráfego orgânico, postagem no Instagram, seja qual for, apenas 10% vai estar falando com o nosso personagem aqui, que é o potencial paciente que tem ansiedade. Isso significa que 90% de todo o material publicitário, toda a publicidade desses psicólogos que atendem tudo, está sendo deficitária. E isso não só para esse ter ansiedade, mas para todos os outros pacientes, porque ninguém tem tudo. Os pacientes, eles têm, na maior parte das vezes, apenas uma demanda. Agora, se a gente tem um psicólogo que ele é nichado para ansiedade, mesmo que ele não seja especialista em ansiedade, ele não fez uma pós-graduação nem nada disso, o único nicho aqui que eu tô falando é que ele só fala de ansiedade. É só isso. Ele pode ser uma pessoa recém-formada. 100% do que esse psicólogo está falando vai fazer sentido pro potencial paciente que tem ansiedade. Sem contar que você falar apenas de um assunto te dá a possibilidade de você se aprofundar muito nesse assunto, que é uma coisa que poucos psicólogos fazem. Mas eu vou fazer minha publicidade em apenas um assunto? Isso em algum momento vai acabar e eu não vou ter mais assunto pra falar. E se é isso que você pensa, você está tremendamente enganado. Quer que eu prove? Esse canal no YouTube, ele tem mais de 400 mil seguidores apenas falando sobre montar PC. O foco dele é esse. Montar PC é uma coisa relativamente fácil, é uma coisa relativamente padrão. E ele conseguiu construir um canal com mais de 400 mil seguidores apenas montando PC. Esse é o único assunto dele. Esse outro canal tem 766 mil seguidores no TikTok e o conteúdo dele é abrir cartinha de Pokémon. Ele não fala sobre a lore do Pokémon, ele não joga o jogo do Pokémon. O perfil dele é feito em apenas abrir cartinha do Pokémon e ele tem 766 mil seguidores. Esse outro canal, 120 mil seguidores e ele fala apenas de texto. E como você pode escrever de maneira mais persuasiva. Há infinitos canais que falam de apenas um único assunto. O ponto é que você precisa se desdobrar para aprender a falar de apenas um assunto. E esse assunto fazer muito sentido para o seu público-alvo. O segundo ponto que precisamos trabalhar é na criação de um produto. Como eu disse antes, você precisa mostrar para o seu potencial paciente que o seu serviço ou produto é diferente do que ele vê normalmente no mercado. Se você não fizer isso, como eu disse antes, o seu potencial paciente
nunca vai aceitar pagar 7 vezes o valor da sua sessão, ao invés de fechar com o psicólogo que cobra R$30. Você precisa convencer o seu potencial paciente a te pagar R$225, que é o valor piso do CRP, ao invés dele fazer terapia com o ChatGPT ou qualquer outra solução de saúde mental. E você só consegue fazer isso de forma previsível tendo um produto. Eu tô chamando de produto ou serviço porque no marketing produto e serviço são a mesma coisa, tá? Então, se eu falar um ou outro, entendam que é a mesma coisa. E eu não tô falando pra você ter um infoproduto, um curso, uma mentoria, como muito desses psicólogos e influenciadores falam. Eu tô falando pra você usar a lógica de produto dentro do seu serviço de psicoterapia, porque isso é essencial. O seu potencial paciente, como eu disse antes, ele precisa entender como que o seu serviço é capaz de resolver a demanda dele. Pra ficar mais ilustrativo, vamos levar essa situação pra um outro mercado. Por exemplo, você fecharia com um arquiteto só porque você gostou dele? Tipo, gostei muito de você, pra mim você transpareceu muita confiança. Toma aqui R$100 mil, faz minha casa. Não, seu trabalho? Não quero ver não. Isso aí, não ligo. Ninguém fecharia com o arquiteto dessa forma. Nem com nenhum outro profissional. Agora, por que na psicologia se tornou padrão você querer fechar uma sessão por um valor muito acima do mercado, só porque você é um profissional qualificado? Mas eu conheço um psicólogo que cobra R$500 a sessão. E ele não fez todo esse processo, ele não tem um produto definido. Isso pode ser verdade, mas a esmagadora maioria dos psicólogos que cobram um valor acima do CRP não conseguem cobrar esse valor de maneira sistemática e previsível. Eles ficam reféns da indicação. E aí, normalmente, eles têm a sorte de conseguir fechar com um paciente que realmente tem dinheiro caindo dos bolsos, a ponto de pagar R$1.000, R$2.000 por mês em sessões psicológicas, não vai fazer nem cócegas na vida financeira dele. E aí, como é apenas indicação, o círculo social dele tem muito dinheiro, e quando ele for indicar pros amigos, esses amigos também vão ter dinheiro caindo dos bolsos. Essa é a maneira padrão desses psicólogos conseguirem cobrar um valor acima do CRP. Agora, pede pra maioria deles fazerem isso com um público que não conhecem eles, nunca ouviu falar neles. E vê se eles conseguem cobrar esse valor com um público frio. A maioria deles não vai conseguir. E os poucos que vão conseguir, só vão conseguir porque eles têm um serviço muito bem definido. Tudo isso que eu tô falando tem a exceção, claro, de pessoas que são influenciadores, psicólogos, e eles têm uma audiência que eles criaram por muito tempo. Só que aí é um trabalho imenso que você vai fazer até você conseguir fazer. Questão dessas pessoas, dificilmente um psicólogo vai conseguir cobrar um valor acima do CRP para uma pessoa completamente desconhecida que nunca ouviu falar dele, não recebeu nenhuma indicação, sem ter um serviço. E olha só, e mesmo assim, essas pessoas que pagam valor com indicação, muito provavelmente eles não vão ser pacientes bons, tá? Porque eles não estão fazendo terapia pra resolver um problema. Porque eles não sabem como é que funciona o trabalho. Eles não sabem como é que funciona o serviço. Eles estão indo porque é terapêutico. E no momento em que essas pessoas tiverem uma instabilidade financeira, a primeira coisa que vai ser cortada vai ser a psicologia. Sem contar que nesse modelo, basta uma pessoa parar de te indicar que você quebra, né? Agora, se você não quer ficar dependendo da sorte de talvez você encontrar uma pessoa que tem muito dinheiro caindo dos bolsos pra fazer terapia com você, e ainda depender da sorte dessa pessoa te indicar pros amigos dela, e ao invés disso, fechar com realmente pessoas que enxergam valor no seu trabalho, o seu serviço precisa ter a definição de um produto, e ele precisa ter um diferencial. É só pararmos pra pensar. Na sua visão, o que você acha que vale mais? Fechar com um paciente onde o investimento de R$1.000 por mês vai ser pesado pra ele, mas mesmo assim, mesmo que seja pesado, ele decidiu fechar com você, porque ele enxergou o valor no seu trabalho, ou fechar com um cara que tem muito dinheiro e que R$1.000 pra ele não é nada. Demonstra muito mais que você tem um bom serviço na primeira opção, né? Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mano, entendi. Mas na arquitetura é fácil mostrar o trabalho. É só mostrar os trabalhos que eu fiz nas casas dos meus clientes. Mas como é que eu faço isso na psicologia? Eu não posso mostrar meus cases de sucesso. E não se preocupe, pequeno gafanhoto. Você não precisa mostrar o case de sucesso para você ter um serviço, um produto definido. Para resolver esse problema, você simplesmente precisa de uma lógica que faça sentido para o seu potencial paciente. Um método que faça sentido para a demanda dele. Algo que ele vai olhar e falar, caramba, esse processo é capaz de resolver minha ansiedade. E aqui você não precisa mostrar nem case, nem nada disso. Ficou complicado? Calma que eu vou explicar. Esse daqui, ele é o nosso manual de diferenciação. Gente, existe uma fórmula no marketing pra você ter um diferencial. Olha, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é bom demais. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Tem uma fórmula aqui pra você conseguir fazer isso, né? E aí a gente vai usar uma fórmula que chama a proposta única de valor, ou Unique Selling Proposition. É muito bom, né? Esse nome, eu adoro esses nomes, né? Basicamente, como é que ela vai funcionar? Você vai definir pra quem você está vendendo, qual que é o seu público-alvo. Lembra que eu falei antes? Você precisa ter um nicho pra isso. Não adianta você falar para todas as pessoas que precisam de um psicólogo. Não vai funcionar. Você precisa colocar uma pessoa específica, uma persona específica, um público específico, né? Que aí você coloca a dor, o desejo específico dele,
Aí coloca o nosso serviço, ou o meu serviço, não precisa ser necessariamente nosso aqui, né? É o único que, aí você coloca o seu diferencial, por quê? E aí você coloca a prova e o motivo. Cara, isso daqui são o que copywriters seniors usam pra construção de um produto. Isso daqui é ouro, é ouro, gente. Só que eu tô entregando pra vocês, é ouro demais. É ouro demais, gente. Pra eu pegar isso daqui e conseguir organizar isso, eu tive que participar de uma formação de copyright que custa mais de 6 mil reais e eu tô entregando pra vocês aqui de bandeja, entendeu? Lembrando que se você quer ter acesso a essa proposta única de valor, você pode fazer ela na sua casa também, mas se quer ter acesso a esse documento, mais CRM, mais inúmeros outros documentos pra te ajudar a começar no digital, no primeiro link aqui embaixo você vai ter acesso ao Start Digital. Basicamente, ele é um conjunto de vários materiais pra você começar a captar pacientes na internet com o pé direito. Então tem várias coisas ali bem interessantes, inclusive esse documento de proposta única de valor, né? E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui pra ficar mais fácil de como é que você trabalha isso, né? A gente vai ter desde exemplos de outros nichos até exemplos da psicologia. Eu vou começar nos outros nichos para ficar mais fácil, né? Vamos pensar no nicho de curso de Excel. A gente vai ter aqui, ó, para assistentes administrativos sobrecarregados que perdem mais de 3 horas por dia em planilhas manuais, que querem ser promovidos, mas não dominam Excel avançado. O nosso curso de Excel para a carreira é o único que te ensina as 7 fórmulas que 97% dos promovidos dominam em 21 dias. Porque entrevistamos mais de 300 gerentes e identificamos exatamente quais habilidades garantem a promoção. Isso daqui é simples, mas isso aqui faz tanta diferença. Gente, vocês não têm ideia. Isso daqui faz diferença pra caramba. Pra caramba. Eu tenho certeza que uma pessoa que tem que fez esse trabalhozinho aqui, idiota, pegou um papel, pegou um caderno, uma caneta e fez tudo isso daqui, está na frente de 99% das pessoas que vendem um curso de Excel. Por quê? Porque isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é o seu diferencial. Vamos pro segundo, app de delivery saudável, para profissionais de 30 a 45 anos que trabalham mais de 10 horas por dia e comem porcarias por falta de opção prática, que querem emagrecer e ter energia, mas não tem tempo para cozinhar. Nosso app de refeições prontas é o único que entrega marmitas personalizadas por nutricionistas em 30 minutos, 7 dias por semana, porque temos 15 cozinheiras estratégicas na cidade e IA que aprende suas preferências e restrições alimentares. Isso daqui é ouro, gente. Isso aqui é ouro demais, cara. Lembrando que, olha só uma coisa que eu não falei. No Start Digital, a gente tem um guia de nicho também. Então, se você está em dúvida em qual nicho você escolher, dentro do Start Digital, a gente tem um guia que mostra todos os pontos fortes e pontos fracos. Aí você pode usar eles para você definir um nicho melhor, né? Agora, vamos ver na psicologia. Como é que isso aqui funciona, né? A gente vai ter aqui o foco em relacionamento para mulheres recém-divorciadas que não sabem como reconstruir sua rotina sozinhas, que têm medo de nunca mais serem amadas e sentem perdidas na gestão dos filhos. Nosso programa Nova Jornada. Aí você pode colocar um nome que você quiser, tá? É bom ter um nome porque ele deixa o mecanismo mais fácil. Ele dá um ar de diferencial. Mesmo que esse método, esse nome que você está dando, não seja nada muito diferente do que a psicologia já entrega. Só que você tem uma coisa organizada, e isso faz diferença pro seu público, tá? É o único que oferece um plano de ação prático de 90 dias. É porque é baseado na psicologia, baseado em evidências e na minha experiência de 10 anos atendendo exclusivamente casos de transição familiar. Esse último aqui, ele é uma coisa que você pode colocar? Pode, beleza. Você pode colocar isso daqui e mostrar para o seu potencial paciente. Mas quanto mais coisas práticas você colocar, melhor. Porque, por exemplo, você pode colocar, porque eu analisei mais de 20 artigos diferentes falando sobre essa situação e eu consegui analisar um padrão dentre eles que vai basear o meu atendimento. Isso é uma coisa que você poderia fazer também. Ah, mas Manu, eu não posso prometer colocar uma coisa taxativa dentro do meu trabalho. Por quê? Porque o código de ética não deixa. Ninguém aqui está falando que você vai resolver a demanda da pessoa em 90 dias. Tá falando que você vai oferecer um plano prático de 90 dias e você pode deixar isso muito claro para o seu potencial paciente, tá? Você pode deixar muito claro que isso vão ser ciclos. Vamos lá, a gente vai trabalhar em ciclos de 3 meses. No primeiro mês a gente vai fazer tal coisa, no segundo mês a gente vai fazer tal coisa, no terceiro mês a gente vai terminar o ciclo, onde a gente vai mostrar os resultados para você e ver como é que você avançou. Se a gente teve um avanço significativo, a gente pode iniciar um outro ciclo com outra coisa. Se a gente não teve, a gente vai analisar o que deu de errado e vai tentar fazer um novo ciclo novamente com a mesma demanda para tentar resolver seu transtorno ou qualquer que seja a sua demanda que você está procurando aqui. Então, você não precisa falar que você vai curar a pessoa em 90 dias. Mas é bom você colocar tempos e prazos para você ir renovando que certas coisas vão acontecer, para o seu potencial paciente ele entender como é que funciona o processo. E isso é muito bom, porque diminui a ansiedade dele. E aqui eu não tô falando ansiedade só porque você não está trabalhando com psicologia. Diminui a ansiedade de qualquer público para qualquer produto, né? Segundo, foco em carreira. Para executivos empreendedores que, apesar de competentes, sentem-se uma fraude, síndrome de impostor, e travam na hora do próximo grande passo na carreira. Que sentem uma ansiedade paralisante antes de grandes reuniões ou
ou que se auto-sabotam quando estão prestes a serem promovidos ou fechar contratos de alto valor. Nosso serviço faz uma análise da sua alta performance. É o único que não foca em ferramentas de produtividade ou coaching, mas em desatar os vínculos inconscientes que fazem você sentir que não tem direito de chegar no topo. E nisso daqui, você pode até usar nomes que já existem no mercado, né? Pra você resumir tudo isso aqui em uma coisa mais curta. Por exemplo, crença limitante. Crença limitante é um nome incrível, é um nome muito bom. Por quê? Porque ele demonstra exatamente isso daqui. E você pode, às vezes, inventar um outro nome que entregue isso, ou às vezes fazer explicação. Ter um nome é melhor porque encurta e faz a pessoa entender mais rápido, né? Mas o ponto aqui é esse, né? Por quê? Porque utilizamos a investigação psicanalítica para identificar como a sua relação com a autoridade e o sucesso foi moldada, permitindo que você performe sem o peso da culpa ou o medo irracional. Na verdade, eu posso até melhorar isso daqui. Melhorar isso daqui, por exemplo, porque, vamos lá, é o único, fazendo aqui ao vivo, hein? Não foca apenas em ferramentas de produtividade ou coaching, mas em destacar os vínculos inconscientes que fazem você sentir que não tem direito de chegar ao topo. A gente pode colocar aqui, é o único que foca nas suas crenças limitantes que te impedem de chegar aonde você quer na sua carreira. Porque utilizamos investigação psicanalítica. Isso aqui ainda tá um pouco padrão. A gente pode até melhorar isso aqui. Porque nós utilizamos o aplicativo Obsidian para entender para mapear como o seu inconsciente está vendo, está se relacionando com o seu dia a dia e as suas crenças limitantes. Isso porque nós vamos usar uma metodologia de grafos para identificar quais são suas principais crenças limitantes. Esse é um exemplo muito bom que a gente pode usar. A gente pode colocar, é o único que foca nas suas crenças limitantes, foca onde você quer na sua carreira. É o único mesmo que faz isso? Talvez tem outros, né? Tem o Wendel de Carvalho que faz isso também, né? Então a gente pode trabalhar ainda mais. Foca na sua carreira utilizando eu posso colocar até aqui, e mapeando as suas crenças através de uma plataforma que vai linkar as suas queixas nas sessões. Isso daqui já tá bem mais interessante. Então eu vou focar em executivos, tá? Beleza. Faz uma análise de alta performance. Eu posso até colocar aqui, ó, por exemplo, nosso mapear inconsciente. Olha só, metodologia mapear inconsciente. Se eu ficasse aqui mais tempo, provavelmente eu pensaria no nome até melhor. Mas o mapear inconsciente é um nome legal. Porque eu falo assim, cara, a gente tem uma metodologia mapear inconsciente. Isso aqui vai interferir na maneira como o CRP trabalha? Vai interferir na maneira psicológica, como o trabalho psicanalítico deveria ser? Não vai fazer diferença no seu trabalho em si, mas vai fazer muita diferença para o seu potencial paciente, entendeu? Então, e é isso que é o ponto, a gente conseguir transmitir para ele que o serviço pode, de fato, resolver a demanda dele. Então, basicamente, o que eu tô escrevendo aqui é o seguinte, fulano de tal, vamos lá, eu sou a psicanalista agora e eu vou apresentar esse serviço. Fulano de tal, vamos lá, hoje você tá com problemas em ser promovido, né? Beleza. Isso pode acontecer por N motivos diferentes. Um dos motivos plausíveis para isso acontecer é o que o seu inconsciente, ele está te auto-sabotando. Então, alguma coisa na sua cabeça, lá no fundo dela, está te auto-sabotando. Tá falando que você não merece, que você tem síndrome de impostor, que você é uma pessoa que não merece esse cargo, que tem pessoas mais qualificadas que você. E esse ruído está na sua cabeça, lá no fundo, e isso interfere no seu dia a dia, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa analisar o seu inconsciente e encontrar essas crenças limitantes. Só que não é tão fácil assim, porque seu inconsciente não é como um comportamento, é uma coisa que está dentro da sua cabeça. Seu inconsciente é como se ele fosse ele vazando algumas informações. Você não sabe exatamente o que tem ali dentro, mas ele vai vazando algumas informações no seu dia a dia. O que nós vamos fazer? Através desse método mapear inconsciente, a gente vai fazer sessões com você, semana a semana, né? E cada semana eu vou escrever um bloco de texto com o que você tá trazendo pra mim e o que eu enxergo que o seu inconsciente está vazando, que vai ser importante pra gente rastrear essas crenças limitantes, né? E aí, cada uma dessas sessões que nós vamos fazer, ele vai ser um bloco de texto e ele vai virar uma bolinha dessa. Cada sessão eu vou colocar uma tag de qual crença limitante eu estou supondo que vai ser, certo? E aí, conforme nós vamos fazendo essas sessões, as crenças elas vão voltando mais e mais, certo? Beleza, agora imagina que cada bolinha dessa é uma sessão, como eu disse pra você antes, né? Conforme as sessões forem avançando, as crenças limitantes que eu vou colocando, elas vão ficando maiores. Tá vendo que tem essas bolinhas maiores? Significa que mais daquela demanda está vindo.
entendendo. Mais disso está sendo passado nas sessões, né? Em ciclos de 3 meses, eu vou sentar com você e vou falar, fulano de tal, olha só, tá vendo esse grafo aqui, tá vendo esse mapa? Olha só, a crença limitante X foi pouquinho, a outra foi um pouquinho maior. Olha essa aqui tá grande. Então, provavelmente, a crença principal é essa que você tá tendo e é ela que está atrapalhando o seu inconsciente. Isso é 100% de certeza? Não, não é. Mas é um ótimo palpite pra gente investigar o porquê que você está se auto-sabotando. E a gente vai fazer isso em ciclos de 3 meses e a gente vai tentando entender a sua rotina, tentando investigar mais as raízes dessa crença pra gente tentar resolver ela e você parar de se auto-sabotar. Gente, se você é psicanalista e você apresenta seu serviço dessa maneira, você vai conseguir cobrar mais caro. Porque você tem uma coisa que ninguém entrega. Apresentar isso num grafo, fazer isso dessa maneira, provavelmente não vai fazer diferença alguma no seu trabalho. Mas vai fazer uma diferença enorme para o seu potencial paciente. Porque ele vai olhar uma coisa que ninguém entrega pra ele. Aí ele vai olhar e falar, caramba, putz, isso daqui é verdade. É muito bom. Eu posso até fazer um terceiro aqui pra vocês. Vamos lá. 3, ansiedade. A gente vai ter, o nosso serviço é para mulheres de 25 a 45 anos acreditam que tem ansiedade no dia a dia e que sentem no dia a dia, que sofrem com os sintomas da ansiedade, cardia, insônia. Posso até colocar também aqui um síndrome de impostor também, que é bem comum, né? Síndrome de impostor. Possui medo de seu quadro evoluir para um burnout ou depressão. Deixa eu pensar aqui, nosso plano de contenção psicoterapêutico é o único que utiliza metodologia SMART. Eu posso colocar planilhas, lições de casa integrados para entender quais são as demandas, quais são os gatilhos, sentimentos e ambientes que despertam a ansiedade de meus pacientes. Ou até posso colocar melhor, é o único que consegue mapear com clareza os gatilhos, emoções e sentimentos que favorecem a ansiedade, além de criar planos práticos e metrificáveis para diminuir seus sintomas. Porque nós utilizamos metodologia SMART, planilhas, lições de casa integradas, além de um acompanhamento, lições de casa integradas, além de um acompanhamento semanal, ou eu posso colocar para não ficar tão planilhas, lições de casa integradas semanais e tarefas acompanhamento diário para encontrar a melhor solução para o meu paciente. É isso. Se você copiar e colar isso aqui, vai ser melhor. Você vai conseguir cobrar mais caro. Você copiar e colar isso aqui, de verdade. Porque isso aqui ninguém entrega, cara. Ninguém entrega isso aqui. Ninguém mostra isso daqui. Se você é da TCC, por exemplo, que vai fazer muito mais sentido esse segundo aqui. Se você é da TCC ou se você é da aba, isso daqui vai fazer muito sentido pra você. Muito sentido. Esse daqui, por exemplo, esse outro, foco na carreira. Cara, se você é da psicanálise, ou se você é do guarda-chuva da psicanálise, dá pra dizer assim, isso aqui vai funcionar muito bem. E repito, as duas não vão fazer praticamente nenhuma diferença no seu trabalho, mas pro paciente vai fazer muita diferença. Olha só, isso aqui é bom demais. E aí a gente já pode analisar ainda mais. Vamos lá. O que é cada uma dessas coisas da proposta no Cardiovalor, né? A primeira é definir a persona específica, como falei. Cara, gente, seja específico nisso daqui. Vocês não podem ser muito abertos. Exemplo ruim para adultos, exemplo bom para mulheres de 25 a 45 anos de idade, entendeu? Dor, desejo, que querem ter saúde mental. É péssimo. Que sentem que o coração vai sair pela boca só de ouvir o som da notificação do WhatsApp. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é ouro, cara. É ouro demais. Apresente seu serviço, produto. Cara, o que evitar? Faça terapia cognitivo-comportamental. É ruim. É ruim. Isso é ruim. Tem que ser uma coisa clara, tem que ser com Obsidian, tem que ser com planilha, ou qualquer outra coisa que você imaginar, mas tem que ser uma coisa única, uma coisa que ninguém faz. Que, de verdade, no mercado da psicologia não é tão difícil encontrar uma coisa assim, porque todo mundo entrega o mesmo serviço, todo mundo faz a mesma coisa. O diferencial único, atendimento humanizado. Gente, de verdade, atendimento humanizado não é um produto, tá? Atendimento humanizado não é diferente. Não é diferenciação, é o mínimo que você precisa entregar, atendimento humanizado. É o mínimo, é o básico, assim. Tipo assim, cara, o que é esperado de um psicólogo é um atendimento humanizado. Isso aqui é obrigação. Se você acha que o seu diferencial é você ter um atendimento humanizado, você tá na roça. Você vai se ferrar, cara, porque não é não. Agora, o único acompanhamento que utiliza tagueamento via Obsidian para mapear a raiz dos comportamentos em ciclos de 4 sessões. Isso aqui é bom demais, cara. Eu posso até colocar... isso aqui é bom demais. Prove a prova, né? Por quê? Porque eu estudei muito. Isso aqui é ruim, porque eu utilizo uma metodologia baseada em evidências, eliminando técnicas sem
comprovação científica. Isso aqui pode ser bom porque você pode trocar isso daqui, esse outro pra cá. Você pode colocar várias coisas diferentes, entendeu? Mas por que você consegue chegar naquele resultado? Por que o seu é diferente? Por que o seu é bom? Prova. Você tem artigo? Mostra. Você tem uma linha de raciocínio? Mostra, demonstra ela, entendeu? O que não pode é ser, porque eu estudei muito, porque eu tenho doutorado. Ninguém liga. De verdade. Peço desculpas até. Mas ninguém se importa com o seu doutorado. Ninguém se importa com a sua formação. As pessoas, elas não sabem o que o psicólogo faz. Elas não ligam pra formação. Você precisa mostrar para elas, de maneira prática, o que você está prometendo pra elas. Só assim você vai conseguir ter um diferencial e ter um produto bom e com isso conseguir cobrar um valor acima do mercado. Bom, e se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, que aqui eu só trago o ouro do marketing para psicólogos, coisa que ninguém fala. Eu estou para conhecer a minha concorrência, porque não tem ninguém que entrega um conteúdo tão aprofundado quanto eu entrego no assunto marketing para psicólogos. A maioria fica, produza conteúdo, que é legal, ou faz um tráfego pago padrãozinho aqui, também é legal, tá? Mas ninguém te entrega os conceitos, te mostra o porquê que o mercado está assim e o porquê que você deveria fazer essas coisas, né? Se você quer ter acesso a esse documento de proposta única de valor, você pode entrar no Start Digital, que basicamente é um conjunto de materiais que vai te ajudar a você startar no digital da maneira correta. Desde esse documento de proposta única de valor, há também outros documentos, como por exemplo planilhas financeiras, há prompts de do código de ética, há também a planilha de CRM, há várias coisas diferentes ali para te ajudar a você começar com o pé direito sendo um psicólogo digital. E se você quer ter um aprofundamento melhor de como é que funciona esse mercado da psicologia, no segundo link aqui embaixo eu vou deixar um vídeo que eu fiz explicando tintim por tintim de como é que funciona o mercado da psicologia e o que você pode fazer para lidar com a saturação de mercado. Fora isso, se inscreva nesse canal, dê like nesse vídeo para me incentivar a trazer mais vídeos assim e até o próximo vídeo.